Mas aproveitando que eu fiz esse à parte, uma curiosidade que me vem à cabeça ouvindo você falar é o seguinte: o que eu percebi é que houve um movimento crescente de importância da execução fiscal, né, ao longo da nossa vida de tributarista. E eu te pergunto, como esses normativos, principalmente federais da PGFN, no sentido de atrair para a administração alguns instrumentos, alguns pontos relacionados Uhum. ao processo de expropriação, como isso afeta, como você está vendo isso? Como isso afeta a execução fiscal? Qual é o futuro, se a gente puder ter uma bola de cristal aqui, da execução fiscal? Vai ser o judiciário? Vai ser a administração? Como você vê isso? Prever é muito difícil, diz o Warren Buffett, né? Ainda mais o futuro. E a frase do Pedro Malan, né, que no Brasil até o passado é imprevisível, né? É difícil a gente arriscar um prognóstico. Mas, assim, algumas informações que eu acho que são interessantes a esse respeito, né? Claro, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional está nesse movimento de atração, né? Vem nos últimos anos atraindo atribuições, né? Criando um mini procedimento de cobrança, né? Na Portaria 33, o que é bem interessante. Também reciclando muitas das coisas que já existiam de forma dispersa, assim. O que é válido para sistema arrecadatório, né? Mas eu vejo com alguma preocupação assim essa tentativa de absorção de algumas atribuições. Eu participei com eles de uma reunião online com procuradores de vários lugares do Brasil com relação ao sistema Comprei, por exemplo. E algumas ideias que eu coloquei, isso aqui é uma coisa que está atrasada, isso aqui não pode ser assim, isso não pode, não vão nisso aqui, porque isso aqui é furada. A gente já testou isso aqui, não funciona. E aí, olha, a gente faz assim, sistema aqui, ó, vamos por esse caminho aqui que esse aqui é certo, é assim, 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 e está tudo no teu controle. Tá, não absorveram. Mas, por exemplo, o sistema Comprei absorvendo só o que é líquido e certo. O que é, por exemplo, a moeda de troca do nosso leilão. Vender imóvel, veículo de alto valor ou bem sujeito a registro, coisas que são de alta liquidez, é justamente onde o leiloeiro acaba ganhando os honorários, né, mais interessantes em expressão econômica e acaba compensando aquele reboque que ele tem que fazer lá, levar uma plataforma para recolher ou um ônibus, um caminhão, um veículo lá que não está funcionando para o depósito, que ele acabou adiantando esse valor, né, para depois se remunerar. Então, eu vejo com uma certa preocupação, porque acaba esvaziando, assim, né, esse nosso equilíbrio que a gente tem com os leiloeiros, né? Olha, você vai vender aqui coisa que é ruim, coisas que são ruins, mas vai vender o filé também. Então, né, na média pode ser interessante, porque é importante a gente ter o apoio deles, por exemplo. Nossos leiloeiros têm depósitos gigantes para manter veículos, né, equipamentos para visitação e a responsabilidade daquilo, o aluguel daquele espaço. Então, é um equilíbrio delicado. Mas a gente tem também, e eu fui estudar agora com relação às demais execuções, a maior execução no Brasil, né, em termos de volume, é a execução fiscal de IPTU. Né? E o ajuizamento, muito embora no âmbito federal a gente tenha sentido um decréscimo no ajuizamento, que não é de hoje, né? Vem desde o RDCC, e com um ajuizamento mais seletivo e um ajuizamento mais quente, que era uma demanda nossa, né, Paulo? Ajuizamento de execuções com viabilidade, né? E não um depósito de lixo, com perdão da palavra, que a gente tinha até 2016, né? A gente era um grande depósito de coisa inservível, ajuizado com 4 anos e 11 meses. A justiça já feita, assim. A gente ficou malhando em ferro frio por muitos anos. E hoje não. Hoje quem ajuizado estava despachando as minhas iniciais hoje, olha, execuções de 500 mil, com pesquisa prévia de bens, de pessoa natural, execuções mais seletivas, assim, olha, isso aqui é interessante, ele faz jus à movimentação de uma máquina que não é um sistema de cobrança de luxo como é o protesto, né? Nós somos juízes, né? É a jurisdição que está fazendo.
Só que a gente tem, de outro lado, né, as execuções estaduais e municipais. O ICMS, salvo engano, é o tributo de maior arrecadação no Brasil hoje ainda, né? E, de outro lado, a execução de IPTU, ela é extremamente democrática porque está presente em todos os lugares do Brasil. Então, a gente tem uma média, assim, ainda de muito interesse do judiciário, do CNJ, do tributarista, sobre esse sistema que ele está espalhado, né, em todos os lugares do Brasil e, em algumas circunstâncias, eu estava assistindo uma aula do doutorado e aí uma colega, eu sou juíza de direito em uma cidade que eu não vou lembrar. O Brasil é um mundo, né? De uma cidade do interior, e eu acumulo jurisdição civil e fazenda pública. Então eu fiquei só imaginando toda a Nossa. jurisdição civil estadual, mais de fazenda pública, que é servidor público, né? Responsabilidade, e toda a execução fiscal dentro desse balaio aí, né? Então, é uma solução ruim, assim, porque não funciona, né? A gente trabalha em varas especializadas e já é bastante custoso, né? Então, assim, eu vejo com muita preocupação esse sistema e eu acho que tem que colocar as cartas na mesa de repensar algumas coisas, né, para melhorar esse sistema. Muito dessa iniciativa de melhorar o sistema, como a gente falou, está sendo feito pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que viveu, né, recentemente, nos últimos 10 anos, uma revolução interna, né, com novos nomes, novos ares, novos pensamentos, novas ideias nos últimos 10 anos, e isso realmente é digno de nota, elogio. A gente percebe uma atuação muito qualificada, mais seletiva. Está tendo alguma dificuldade agora com relação à regionalização, que a gente percebe, mas é uma procuradoria que vem capitaneando, né, esses movimentos. Total. E com relação ao que vai vir, eu não tenho assim uma opinião fechada sobre se seria inconstitucional de todo, né? Fiz alguma pesquisa que está no livro com relação a isso. Um sistema administrativo, entre aspas, privado, em Portugal é administrativo, né? Se seria inconstitucional no Brasil. Eu não tenho essa certeza de que seria inconstitucional. E tem iniciativas, né, por exemplo, de atribuir a um imparcial, o que me é repugnante é o próprio credor fazer. Um amigo falava, dá a senha do Sisbajude para um servidor, né, que não é juiz, né? Então, isso me preocupa. Agora, talvez um terceiro imparcial que pudesse absorver essas atribuições mais burocráticas e deixando para o juiz resolver questões mais de fundo, talvez fosse um modelo que a gente tem que pensar. E é o que está sendo debatido no Congresso. Agora, uma nova legislatura, reforma tributária está voltando com mais fôlego à pauta, né? É o momento agora do governo colocar os seus assuntos em discussão no parlamento, né? Então, talvez seja uma ocasião oportuna da gente repensar alguns aspectos e por que muito desse nosso sistema que a gente ainda vê funcionar, e funciona bem em algumas situações, funciona porque ele está sendo atualizado pelo STJ, né? Então, muito das inovações é desse sistema de precedentes vinculantes, e a gente tem que estar antenado e perceber que as coisas estão mudando, né? Então. As coisas estão mudando. Sim, sim. Mas você acha, Thiago, que tem dentro desse pacote que hoje, já há algum tempo, né, foi apresentado por aquela comissão presidida pela ministra Regina, ali você vê avanços, alguma coisa que denota que você acha que merece comentário? Eu analisando assim, sem muito aprofundamento, eu vi muita coisa copia e cola da PFN, né? Assim, algumas coisas da Portaria 33, que eu nem sei direito se cabe para essas entidades aí que você estava mencionando, né? Municípios pequenos, talvez estados não tenham tanto problema, mas principalmente a execução municipal, né, que é a mais numerosa, embora o valor não seja expressivo, mas o maior volume de processos, né?
que te parece lá dentro desse trabalho feito por essa comissão? Eu acho, assim, como eu disse, a Procuradoria-Geral da Justiça Nacional vem capitaneando, né, as experiências. O processo civil é um grande laboratório, né? A gente vê experiências do juizado sendo aplicadas no procedimento comum, na execução também. Então, não vejo com nenhuma surpresa experiências bem-sucedidas desse normativo, por exemplo, tentar ser legalizado, né? Ser agora colocado em lei. Alguns excessos a gente já viu acontecer, né? Por exemplo, com relação à averbação pré-executória com indisponibilidade. Ali foi um excesso, precisou o Supremo ser chamado, né, a intervir. Eu acho que para essas execuções dessas entidades que são hipossuficientes para movimentar um sistema de cobrança qualificado, né? Tão difícil a gente ter uma procuradoria municipal realmente qualificada, bem remunerada, capaz de absorver esse tipo de demanda, né? Então, para fins de uma execução administrativa, isso eu acho que é quase impossível acontecer. Mas o que me interessa, e eu com outros amigos, a gente está tentando fechar um texto a este respeito, que a gente vê também no âmbito federal, né, que é um big player, os reforços administrativos ou não judiciais à recuperação do crédito tributário, né? Isso é um campo de trabalho vastíssimo, né? E não é de hoje, né? Vem desde o CTN com as certidões, e cada ano que passa sendo reforçado o sistema de reforço à recuperabilidade dos créditos, que é autorizado pelo próprio CTN, no artigo 186. Então, a gente vê crescendo e sendo hipertrofiado esses mecanismos de reforço à arrecadação, né? A gente teve, claro, dentro do processo judicial, mais recentemente com relação às medidas executivas atípicas, né? Talvez agora vão ser encorajadas nas execuções fiscais, né? Eu tive um caso uma vez, fazendo um parênteses, que a primeira vez a gente penhorou um helicóptero. E era um empresário muito grande, de débitos, enfim, aquele kit básico de problemas, assim. Eu digo, quero saber onde é que está esse helicóptero, quero saber. Só que eu acabei indo para Portugal, no meu mestrado lá, meu colega estava na jurisdição, e aí, no final das contas, ele fez uma transação e morreu o assunto. Mas, assim, era um exemplo que eu ia poder usar em aula, eu quero saber onde é que estava esse helicóptero. Então, essas medidas executivas atípicas, o STJ com relação ao Serasa Ajude, eu era um pouco refratário a esse tipo de expediente, mas, enfim, a gente foi obrigado a fazer. Então, vem sendo construído, né, um sistema, a gente às vezes até nem percebe, né? Olha, mais uma coisinha aqui, mais um detalhezinho aqui, é mais um reforcinho lá. E essa é a dificuldade de fechar o texto, meus amigos, porque a gente não consegue esgotar, a gente não tem fôlego. A nossa pretensão era um pouco megalomaníaca de tentar fechar todos os mecanismos de reforço à recuperação do crédito. E aí, talvez aí é que entre o sistema de pressão, né, que vai admoestando o contribuinte para ele se manter regular. Então, eu acho que é por aí o caminho. Mais do que transferir a senha do Sisbajude para um servidor fazendário, que vai estar premido por interesses locais, amigos, amizades, pressões dos dirigentes de ocasião, em pequenos municípios, ou até mesmo em estados, né? Cobrança seletiva, mas uma seletividade sem ser impessoal. Problemas dessa ordem, assim, me preocupam. Mas um reforço que seja minimamente legalizado, né? Então, acho que talvez seja por aí, assim, o flanco de trabalho que vai pressionar o contribuinte.